Olá, gente, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos ver história, grupos sociais. Olha aí. O que será isso, pessoal? Grupos sociais. Por que a gente tem que estudar isso em história? Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos pensar? Vem comigo, me acompanha. Vê só. Grupos sociais, forma básica de associação humana. É constituído por pessoas que mantêm um laço de afinidade por possuírem objetivos comuns e realizarem ações conjuntas. É toda reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Ou seja, os grupos sociais, minha gente, são aqueles grupos de pessoas, duas ou mais pessoas, que se reúnem por terem algum tipo de afinidade, algum tipo de intenção, certo? Por exemplo, na sua casa existe um grupo social, que é a sua família. Quando você vai lá na sua igreja, lá na sua religião, quando você frequenta a igreja, existe outro grupo social que tem outra intenção de estar ali dentro daquele local. Não é verdade? Quando o papai e a mamãe de vocês vão trabalhar e chegam na empresa em que eles trabalham, eles têm outro grupo social, onde ali existe outra intenção do porquê que eles estarem reunidos ali. Então, existem vários grupos sociais que têm intenções diferentes. Então, grupo social é basicamente isso. É as pessoas se juntarem com uma única intenção. Uma intenção comum. Tá certo? Vamos lá. Os grupos sociais podem ser classificados em grupos primários, são aqueles que predominam contatos mais próximos e diretos, tipo família, vizinhos. Grupos secundários são grupos sociais mais complexos, onde os contatos mais pessoais e diretos, mas sem a intimidade, certo? Do primeiro. Ou seja, no grupo secundário as pessoas não têm a mesma intimidade que você tem com sua mãe, com seu pai. É diferente, tá bom? De maneira mais indireta. Ou seja, a igreja, o Estado, entendeu? E existe um grupo intermediário, tá? Que são aqueles que se alternam e se completam. As duas formas de contato social, tanto a primária como a secundária. Aí eu entro como exemplo a escola. Então, a escola ela está num intermediário, ela nem é primário nem é secundário, ela é no meinho, tá certo? Porque ela tem um contato pessoal com você, não tem tanta intimidade, mas lhe conhece como sua família também. Pelo tempo que você passa junto com os colegas, pelo tempo que você fica ali naquele grupo, as pessoas acabam tendo uma certa intimidade. E isso modifica a visão de grupo social, tá bom? Vamos lá. Existem vários tipos de grupos sociais, minha gente. Existe a família, vizinhos, educacional, que no caso é a escola, religioso, lazer, profissional e político, tá certo? Existem vários tipos de grupos sociais. E aqui está alguns desses exemplos, certo? Os grupos sociais, quando eles se organizam, eles determinam algumas regras e normas, certo? Daí a gente tem as normas, os hábitos, né? Aquele grupo social tem aquele hábito. Os costumes próprios, divisão de funções, posições sociais definidas. Ou seja, existem umas características próprias daqueles grupos sociais. Tá bom? Por exemplo, deixa eu pegar aqui os costumes próprios. Existe aquele grupo social, por exemplo, que no carnaval, existe aqueles grupos de frevo, não é? Aqueles passistas que ficam dançando. Aquilo ali é um grupo social que está reunido ali com uma intenção que é de dançar e que essa intenção de dançar é o costume próprio, ou seja, um costume cultural.
que é o ritmo frevo, o passo do frevo. Entendeu agora? Certo? Vamos lá. Existe também a classificação desses grupos. Como assim, professora? O grupo família é de socialização. Está socializando ali com o pai, a mãe, o avô, o tio. O grupo empresa, eles têm a intenção de se reunirem para produzir bens. Ou seja, se eu for numa fábrica de papel, aquelas pessoas, aquele grupo social está reunido ali para trabalhar com a intenção de produzir papel. Essa é aquela intenção, é a produção de um bem. Então, o grupo social de uma empresa é produzir alguma coisa, certo? Grupo igreja, que é a divulgação da fé e da doutrina. Ou seja, quando você vai para uma igreja, a intenção dela é pregar a sua fé e a sua doutrina, certo? Essa é a intenção. Então, essa é a função desse grupo. Também tem os grupos desportivos, que é a prática de desporto e educação física, certo? Então, cada grupo ela tem a sua função. Está reunida ali com a intenção para fazer algo, tendo alguma função para desempenhar, tá bem? Continuando. Mas o que nós temos em comum? O que temos em comum para poder começar a formar esses grupos sociais? Seja de um lado religioso, de um modo de se vestir, de um ritmo musical, certo? Seja por idade, grupo social só de crianças, grupo social só de mulheres, grupo social só de homens. Então, algo nos liga, algo nos faz ser comum para formar esses grupos sociais. Tá certo? Porque as pessoas se reúnem em grupos. Porque as pessoas têm a necessidade de se reunir e de ficar em grupos. Gente, para a gente viver em sociedade, para a gente viver bem em sociedade, a gente precisa conviver com outras pessoas. Seja ela que tenha o mesmo costume ou de costumes diferentes, mas precisamos nos engajar em algum tipo de grupo social. Até também para aprender o que são regras, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. Então, para isso acontecer, a gente se reúne em grupos sociais para se ter uma certa intenção, para se trabalhar algo em cima disso. Por exemplo, quando você vai para a escola, você tem uma intenção de se reunir com seus colegas ali na escola para prestar atenção no que a professora está falando. Então, a intenção de você ir para aquela escola, de fazer parte daquele grupo social, é de estudar. Certo? Vamos lá. Vamos responder algumas perguntas. Então, ó, se liga aí, tá bom? Uma pergunta vai puxar a outra, tá bom? O que pode caracterizar um grupo de pessoas? O que pode caracterizar um grupo de pessoas? Seja o estilo das pessoas, o jeito de se vestir, o ritmo musical. A função que elas desempenham é uma empresa, elas querem ir ali para produzir alguma coisa. É um grupo de professores que estão ali para se reunir, para saber como fazer uma aula bacana para os seus alunos. Então, o que é que caracteriza um grupo de pessoas? É a forma, é para que essas pessoas estão se reunindo, para que aquelas pessoas estão se juntando, certo? Se você for, como eu citei o exemplo da escola, o que é que caracteriza um grupo de pessoas de indo para a escola? Porque eu quero estudar. E lá dentro daquela sala de aula, existem outros grupos sociais. Tipo, quantos são meninos? Quantos são meninas? Porque meninos e meninas são dois grupos sociais que estão ali presentes, unidos por um único sentido, ou seja, tem a única característica. Um porque é menino e o outro porque é menina. Tá bom? Quantos são mais altos? Quantos são mais baixos? Isso tudo são características que podem separar grupos sociais. Tá bom? Quantos têm cabelos longos? Quantos têm cabelos curtos? Porque todos vocês estão reunidos na mesma turma.
Então, assim, quando a gente começa a avaliar a intenção e começa a se perguntar qual é a intenção de cada pessoa de estar ali, a gente começa a separar e a definir o porquê que cada grupo existe, certo? E essa definição se dá por meio de alguma coisa. Vê só. Vamos falar um pouquinho agora sobre diversidade cultural dos grupos sociais. Quando eu falei que cada grupo se separa por conta de alguma intenção, geralmente é porque eles têm pensamentos diferentes. E por ter pensamentos diferentes, todos se respeitam, mas eles, querendo ou não, se separam em grupos por pensarem da mesma forma. Tá bom? Vê só. Diversidade cultural dos grupos sociais. Então, como eu falei, existem grupos sociais referente à cultura, a ritmos, a modo de se vestir, há grupos sociais que gostam de estudar, que gostam de fazer grupos de estudos. Para refletir e discutir, preste atenção. As pessoas possuem estilos de vidas diferentes. É ou não é? Ninguém aqui é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Até gêmeos são diferentes, tá? De acordo com a área que habitam, seus costumes, tradições e diversidade cultural. Não é verdade? A nossa cultura aqui do Nordeste é igual à cultura de um outro estado? É igual à cultura de uma outra região? Tipo, se eu for lá para o Rio Grande do Sul, lá para os gaúchos, eles vão ter a mesma cultura que eu? De brincar carnaval como a gente brinca, por exemplo? Não, porque são culturas diferentes. Somos grandes grupos sociais de culturas diferentes, mas que se respeitam, tá bom? Por isso, nossas diferenças estão relacionadas com os lugares que temos relações, de identidade à afetividade, tá certo? Por isso que inconscientemente nós, seres humanos, a gente sempre procura estar naqueles grupos que a gente se acha mais acolhido, que tem mais afetividade, certo? Então, ó, quando eu dei o exemplo lá dos gaúchos, lá do outro lado, lá naquela outra região, eu sou contra aquela cultura? Não. Existe algo que nos diferencia? Sim. Mas existe algo que nos une, que se chama respeito. Tá bom? Os grupos sociais existem não para dividir, mas para se respeitarem. Tá certo? Vamos lá. Vamos discutir um pouquinho. Olhe ao seu redor e responda. Nossas roupas, hábitos, costumes e estilo de vida são iguais? Por quê? Olha só, se a gente pegar, por exemplo, o nosso estilo de se vestir com o estilo de outros países do Oriente Médio, que tem os muçulmanos, que usam aquelas turcas, né? Aquelas roupas, aqueles véus. A cultura não é diferente? O jeito de se vestir não é diferente? Não é verdade? Então, ó, o seu estilo de vida é igual ao de todo mundo? É igual ao do mundo todo? Não. Cada um tem o seu estilo e hábitos. E a gente aqui tem que, ó, saber separar e respeitar todos eles. Tá certo? E por que existem tantos estilos diferentes? Por que isso? Porque, mais uma vez, ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, né? Ainda bem que ninguém é igual a ninguém. Ainda bem que todo mundo é diferente. Assim, a gente tem uma diversidade de culturas, uma diversidade de costumes, uma diversidade de pensamentos. E isso você, enquanto criança, é que tem que respeitar. Tem que respeitar o colega que pensa diferente de você. Tem que respeitar o seu pai e sua mãe, que já tem uma experiência e que lhe ensina algo. Porque o grupo social do seu pai e de sua mãe é diferente do seu de criança. Mas que o seu grupo de criança tem que respeitar o grupo dos adultos também. Porque eles estão ali para te ensinar. Bom? Então, ó, quais hábitos do seu dia a dia são heranças culturais dos seus familiares?
Isso é um desafio para você, tá certo? Você vai pegar uma folhinha de papel aí do seu caderno e vai responder essa questão. Quais hábitos do seu dia a dia são heranças culturais dos seus familiares? Como assim, professora? Por exemplo, a comida, que é um hábito no seu dia a dia aí na sua casa? Qual a comida que foi passada de geração em geração e que hoje se tornou uma tradição na sua família? Isso é um hábito, tá bom? Então, você vai pensar aí, junto com seus familiares, quais são os hábitos do seu dia a dia, da culinária, do seu costume, que é uma herança de família, que foi passado para você e que você gosta e que vai passar para gerações futuras, certo? E aí, vamos apresentar as nossas histórias. Aqui nós vimos que existem os grupos sociais e que esses grupos sociais têm muitos costumes. Os nossos costumes do grupo social de dentro da nossa casa, ou seja, a nossa família, tem aqui, ó, a hora de dormir, a hora de escovar dentes, a hora de comer, a hora de estudar, a hora de brincar. Não é verdade? Isso são os costumes relacionados ao seu grupo social, família. Existem os grupos sociais relacionados à cultura. Por exemplo, existem os baianos com aquelas saias, com aquelas roupas bem grandonas, né? Aquelas baianas. Existem os grupos sociais que gostam da cultura pernambucana, como o frevo, o maracatu. Existem também os grupos sociais que evidenciam, né, os costumes mais do interior do estado, o sertanejo, né, o forró, não é isso? Existem esses grupos sociais que se interligam pela cultura, tá bom? E aí a gente tem uma diversidade, tá certo? E no mundo todo a gente tem, ó, vários tipos de costumes e hábitos, vários grupos sociais, onde todos eles devem ser respeitados, tá certo? Vamos para a nossa revisão da aula. Presta lá atenção. Nós vimos o conceito de grupos sociais, que é a reunião de duas ou mais pessoas que têm uma única intenção, tá? Vimos a classificação dos grupos sociais, vimos os grupos primários, os secundários. Os primários são aqueles, a família, vizinhos, tá? Os secundários são aquelas empresas. E os terciários, né, que é o terceiro grupo, que é o intermediário, que eu citei como exemplo, a escola. Porque tem uma intimidade, mas não chega a ser a sua família. Mas que tem uma certa intimidade nesse grupo social. Tá? Nós vimos as diversidades dos grupos sociais, certo? Existem vários tipos, seja ela por costumes ou por hábitos, que se ligam, que por ter um único conceito se reúnem, tá? Temos também, ó, o que existe nos grupos sociais, que são as normas, regras, hábitos, certo? Vimos também a função social dos grupos, ou seja, qual é a função dele? A família de socializar. A de uma empresa é o quê? Produzir algum bem. O da igreja é o quê? Pregar a sua fé, a sua doutrina, tá bom? E o que temos em comum? O que é que nós temos em comum que nos faz a gente se reunir e formar um grupo social? Temos a diversidade cultural, que a diversidade cultural ajuda também a formar esses grupos. Vimos também os hábitos e heranças na nossa história. O que é que acontece? O que foi que aconteceu em gerações passadas que os nossos familiares passaram para a gente? Uma comida típica? Um costume? Um jeito de vestir? Um horário para se fazer algo específico? Então, isso é uma herança de nossa história, que, querendo ou não, vai se passar de geração em geração, certo? E essa foi a nossa aula de hoje sobre grupos sociais.
Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara se for sair. Mas, por favor, fiquem em casa. Cuidem de vocês e cuidem dos seus familiares. Tá certo? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.